Bom dia, ministra. Satisfação rever a senhora. Eu gostaria de lhe perguntar sobre o seguinte: ontem foi instalado aí no seu ministério, né, um comitê de contratações públicas. E é um comitê que tem autorização legal para estabelecer aí o que se chama tecnicamente de margem de preferência para que o contratado como fornecedor seja um contratado nacional. A senhora pode explicar para quem nos assiste o que é essa margem de preferência? Por que estabelecer essa. De certa forma, é um privilégio para o produtor nacional, seja o fabricante de bens, seja o prestador de serviço. E eu queria ouvi-la também sobre essa mesma lógica, mas ampliar aqui o ponto de partida dela, que é o seguinte: o governo já adotou medidas aí para favorecer o aço nacional, estabeleceu cotas, aumentou o imposto de importação para a siderurgia, voltou a cobrar esse ano o imposto incidente sobre carros elétricos importados. Por que essas medidas de favorecimento da produção nacional? E o que a senhora diria para aqueles liberais que acham que esse tipo de medida aí é um desastre, nunca deveria ser adotado? E essa é uma pergunta até ótima para a gente explicar. Ontem, de fato, em fevereiro, né? Fevereiro foi quando teve o início da nova indústria Brasil. O presidente assinou um decreto criando essa comissão de compras públicas. E ela tem uma das atribuições o estabelecimento de margem de preferência, mas ela também tem lá nas suas atribuições outros tipos de instrumentos que possam fazer com que a gente utilize o poder de compra do Estado, né? Então, de forma mais corriqueira, as compras públicas como instrumento de desenvolvimento produtivo e tecnológico. Essa era uma previsão que existe na nova lei de licitações. A nova lei de licitações, inclusive, reduziu o percentual das margens de preferências do que tinha na 86666, que era 25%. Ela reduziu para 10% só no caso de produtos nacionais, e podendo chegar a 20% se for uma inovação feita no Brasil. Ou seja, se você tem uma empresa que inovou e é uma inovação brasileira, ela tem direito a uma margem maior de até 20%. E esse instrumento, ele é essencial. Por que eu queria dizer isso aqui? O mundo inteiro utiliza esse instrumento, né? A gente viu nos Estados Unidos, desde a década de 30, tem o Buy American Act, que chama, né? Que compre americano, né? A lei de comprar americano para as compras públicas. Ou seja, nas compras públicas, você está gastando um dinheiro público, dinheiro dos contribuintes brasileiros. E se você comprar importado, na verdade, você está gerando emprego lá fora, deixando de gerar emprego e produção aqui no Brasil. Então, os estados, como as compras públicas chegam a ser quase 20%, né, do PIB, muitas vezes, né, se você pegar todas as contratações, obras, licitações amplas de serviço, de bens, a gente tem um volume gigantesco de recursos. Se a gente não canaliza isso para a produção nacional, na verdade, eu estou favorecendo a produção em outro país. E do ponto de vista fiscal, que muita gente se assusta, você vai pagar 10% mais caro no bem. A gente ontem mostrou alguns estudos que a gente fez aqui para os bens específicos que a gente está gerando, que a gente já colocou margem a partir de ontem, que a gente, na verdade, tributariamente, o fato de você estar comprando nacional e ele ter uma cadeia de produção nacional gera imposto no Brasil que mais que compensa qualquer tipo de pagamento adicional, dá mais uma margem baixa, que é o 10%. E para a empresa, muitas vezes, infelizmente, as nossas regras tributárias, elas favorecem o importado, às vezes, porque a forma até como a tributação é feita nos outros países, e a gente fala que o 10% ele garante uma isonomia, às vezes, tributária entre o produtor nacional e o importado. Ou seja, na prática, para o brasileiro, você está basicamente garantindo que ele possa concorrer com o importado do ponto de vista tributário. Então, na nossa visão, assim, você tem um ganho fiscal, na verdade, ao contrário do que as pessoas dizem, mas o mais importante não é isso. Isso, independente desse ganho fiscal, que por si só já reduziria as críticas, a nosso objetivo não é esse, obviamente. Nosso objetivo é outro. Nosso objetivo é fomentar emprego e renda no Brasil. E no caso de inovação, a gente até fala, é uma congruência, assim, é você fazer com que as políticas públicas elas façam sentido. O BNDES, principalmente a FINEP, muitas vezes, e a gente tem a Embrapi também no Brasil, financiando a inovação no Brasil, que é algo essencial para qualquer país que queira competir internacionalmente. A gente tem que ser capaz de fazer inovação aqui, e não ficar refém da inovação fora, porque muitas vezes o grande ganho está na inovação, né? O ganho, inclusive,
de capacidade de concorrer internacionalmente, e às vezes você financia isso com verbas públicas, e na hora de comprar, você compra o produto importado, e não esse produto que está sendo financiado publicamente com inovação aqui no Brasil. Então, para a gente é super importante, então a gente tem a participação da FINEP, do BNDES, além dos ministérios, como o próprio MEDIC, que é nosso parceiro principal, inclusive nos estudos para estabelecimento das cadeias que terão margem de preferência, mas também o MCTI, o MTE, né, o Ministério do Trabalho, por conta dessa geração de emprego nacional, que é super importante, e emprego de qualidade. É muito importante dizer isso, porque a indústria ela também garante esse emprego de qualidade. E aí eu acho que para quem critica, né, eu acho que era mais importante ver o que os Estados Unidos fez semana passada. Você falou aqui do carro elétrico, os Estados Unidos semana passada pôs imposto 100% no carro elétrico chinês, porque obviamente esse é um grande indústria do futuro aí, futuro próximo, né, futuro imediato, né, nem do futuro daqui a 10 anos, é desse ano. E você tem uma competição internacional nessa área gigantesca. Se a gente minimamente não se proteger, a gente vai ser inundado de produtos importados sem capacidade de produzir aqui. E o próprio processo de você estabelecer margem de preferência, regra de conteúdo local, não é nem só para o produtor 100% nacional, né? Digamos assim, de ser de uma pessoa brasileira, né? Muitas vezes a empresa estrangeira se instala aqui no Brasil. A gente está tendo várias instalações, o presidente anunciou, na área siderúrgica, não sei se já anunciou, vai anunciar um investimento gigantesco da siderúrgica, está tendo um investimento gigantesco na área de carros, inclusive carros elétricos no Brasil, e outros setores, e aí que a gente ontem fez de dois que para a gente é essencial, que é o transporte público, que é o metro ferroviário e ônibus, né? Então a gente fez as margens para essa área. A gente vai ter renovação da frota de ônibus, né? Tem a questão metro ferroviário, que é uma expansão aí do transporte público, para a gente é super importante. Então acho que a gente está, na verdade, garantindo que você utilize esse poder de compra do Estado de forma a fomentar emprego e renda no Brasil e também em tributos no Brasil. Essa combinação de coisas, fora a parte de inovação, que é essencial para qualquer país que queira minimamente disputar. E aí eu acho que, para quem não assistiu ontem, está gravado no YouTube, a gente fez, antes da reunião da comissão, a gente fez um debate, né, inicial, e teve eu recomendaria a fala do representante da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, sobre isso, justamente esse debate aí internacional de política industrial, que o FMI recentemente fez um estudo mostrando que mais de 50% a 60% de política industrial que está sendo feita no mundo está sendo feita basicamente pelos Estados Unidos, China e União Europeia. Ou seja, países que já estão na nossa frente, que se a gente não fizer, na verdade, a gente fica, infelizmente, cada vez mais para trás com o nosso processo de desindustrialização aí, infelizmente, precoce que a gente teve, que a gente precisa minimamente conseguir reverter.